A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, muito bom. Estudando, sempre. Adquirir conhecimento é a nossa riqueza. É o que vai nos dar suporte na vida reencarnado e no mundo espiritual. Porque o conhecimento adquirido, analisado, vai nos dar consciência da nossa vida. Então, estudar é muito importante. Então, nós estamos aqui lendo, nós precisamos ler, entender qual é a proposta da Ivone nessa leitura, para quando entrarmos no livro Memórias de um Suicida, nós sabermos sobre a Ivone, que teve essa missão, né, de passar para nós essa história toda, e ela é uma grande amiga do mundo espiritual. Então a Rádio Rio de Janeiro está presenteando todos nós com esse estudar sobre ela e estreitar esse laço de afeto. Nós estamos ganhando uma super amiga no mundo espiritual. Tá pensando bobagem, pensando em suicídio, tá achando que sua vida não vale nada? Chame a Dona Ivone, faça o culto do lar na sua casa, reserve um horário para conversar com a Ivone. Chame a Ivone, Ivone, me ajude. Chame Jesus, Jesus, me ajude, porque eu não estou conseguindo administrar minha vida. Me ajuda, Senhor. Porque Jesus falou: pedi e obtereis. Ele não falou: olha, peça que a gente vai ver o que acontece. Não, mas o nosso pedido tem que ser da nossa alma, do fundo da nossa alma. Então nós estamos ganhando um presente, porque nós precisamos da Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro é uma grande farmácia para a humanidade. Cada programa aqui é um remédio específico para as nossas dores. Então nós precisamos agradecer de joelhos pela rádio existir. Então vamos nesse agradecimento, agradecendo a Dona Ivone e dando continuidade a essa leitura do livro A Luz do Consolador, que ela mesma escreveu. E nós estamos no capítulo de sonhos, que ela vem falando os tipos de sonhos, né? Então, tem esse sonho que a gente sonha relacionado às nossas complicações do dia a dia, os nossos afazeres, né? Então, tá ali no dia a dia e acaba sonhando lá com eles. E aí ela continua: esses sonhos são medíocres e geralmente se confundem com outras cenas num embaralhamento incômodo, que bem atestam perturbações físicas, má digestão, excitação nervosa, depressão, etc. São, pois, mais reflexos da nossa vida cotidiana reagindo sobre o cérebro do que mesmo acontecimentos oriundos da verdadeira emancipação da alma. Então, quando nós dormimos, o corpo dorme, descansa e o espírito sai. Emancipação da alma. Só que a gente tem que se preparar para sair. Porque você vai sair, vai para onde? Tem que ter um trajeto, tem que ter um destino, tem que ter uma vontade. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E nós não podemos deixa a vida me levar. Isso aí, olha, nem canta essa música. Deixa a vida me levar. Não. Eu sei para onde eu quero ir. Alguém sai de casa e pega o primeiro ônibus? Não. Você tem que saber para onde é que você vai, ué. Quanto tempo você vai gastar? Qual lugar que você vai ficar? Nós precisamos nos apropriarmos do nosso futuro, do nosso destino. E isso cabe a cada um de nós. Então, no livro do Evangelho, tem lá a prece para a gente dormir, antes de dormir. Faça a prece. Coloque, se está com um problema, peça: olha, meu guia, meu mentor, meu amigo espiritual, Jesus ou Ivone, eu vou dormir, meu corpo vai dormir, mas eu preciso conversar sobre um tema. Eu tenho pensado que minha vida não tem valor. Eu gostaria de conversar com a Dona Ivone, fazer um atendimento fraterno com o meu guia, com o meu mentor. Eu quero conversar com Jesus.
e dorme com um objetivo para aquilo. Olha, eu tenho muitas experiências assim, muitas experiências. Às vezes eu preciso tomar uma decisão e aí eu falo, olha, só amanhã. Hoje eu não vou tomar decisão. Por quê? Eu preciso dormir. Porque quando eu vou dormir, aí eu peço aos guias do meu trabalho, ao meu mentor, peço a Jesus, que eu estou com aquela preocupação, eu preciso tomar uma decisão. E a decisão tem consequências. Então, que durante o desdobramento eu seja instruída, que me esclareçam, que me mostrem qual o melhor caminho e que me ajudem para que eu compreenda qual é o melhor caminho. Porque senão, quando a gente sai do corpo, a gente sai com a mesma cabeça dura que nós temos. E às vezes o guia, o mentor, dá um conselho e a gente fala, sabe o quê? Ah, não, esse conselho aí eu não gosto não. Então eu peço para que me ajude para entender o objetivo daquele conselho e que eu entenda, que eu tenha a visão de futuro. Eu peço muito que me dê a visão de futuro, a visão de progresso, porque isso vai ser as consequências da minha tomada de decisão. Então, nós precisamos saber que quando a gente dorme, só o corpo dorme e a gente fica, e muitas vezes, perturbando as pessoas também. Ou permitindo ser perturbado por outras pessoas. E aí ela fala, comumente, tais sonhos acontecem durante o primeiro sono, quando as impressões adquiridas durante a agitação do dia ainda vibram em nossa organização cerebral não tranquilizada pelo repouso. Os verdadeiros sonhos, porém, diferem bastante dessas perturbações. É pela madrugada, quando nossas vibrações mais tranquilizadas adquirem força de ação, que poderemos penetrar o campo propício às atividades reais do nosso espírito. Vocês entenderam? Então, quando a gente for dormir, nós temos que ter a consciência do que vai acontecer. O que vai acontecer quando eu for dormir? Que horas as coisas acontecem? Como eu vou me preparar? Sabe quando a gente vai para um casamento? Olha, você vai para um casamento, você é convidado para ser madrinha de um casamento. Você quer saber de tudo. Tem cor da roupa para a madrinha, para o padrinho? Onde é que vai ser a festa? O que eu devo dar de presente? Você faz toda uma estrutura para aquele evento. Dormir é a nossa grande festa. É o nosso grande evento todos os dias. Porque é com garantia que nós vamos estar no mundo espiritual, com os nossos guias, e a gente tem que se preparar. Então, olha, vou ler de novo esse parágrafo aqui, vamos prestar atenção. Olha, os verdadeiros sonhos, porém, diferem bastante dessas perturbações. Que ela está falando dessas perturbações que a gente dorme e fica só na perturbação do dia a dia. É pela madrugada, ou seja, vamos imaginar que uma pessoa durma 9, 10 horas da noite. Né? É pela madrugada, quando nossas vibrações mais tranquilizadas adquirem força de ação, que poderemos penetrar o campo propício às atividades reais do nosso espírito. Teve uma vez que eu li uma pesquisa que teve, né, uma experiência que teve sobre sono, muito interessante. Eles pegaram pessoas jovens, saudáveis, muito saudáveis, e ficaram numa clínica e elas iam dormir. Só iam fazer isso, dormir. Quando a gente dorme, eles perceberam que tem o primeiro estágio, tem vários estágios, né? E tem um estágio que é o REM, que em inglês é Rapid Eye Movement, que é quando os olhos, mesmo com os olhos fechados, eles fazem um movimentozinho rápido. Ou seja, é como se, para a ciência, naquele momento, o cérebro entra num determinado estágio. Para nós espíritas, nós sabemos que é no momento que acontece a emancipação da alma.
Então, o que eles faziam durante essa pesquisa? Tinha que ficar X dias, eu não me lembro mais se era 1 mês ou 2 meses, né? E na hora, a pessoa ficava lá conectada lá com os aparelhos. Toda vez que percebia esse sono profundo, a pessoa era acordada. Ou seja, ela dormia, ela conseguia dormir. Mas quando chegava, os aparelhos detectavam esse estado, né, mais profundo do sono, que é isso que a Ivone está falando, que é quando adquire essa força de ação que, para penetrar o campo propício às atividades reais do nosso espírito, ela está vendo pelo lado do espírito, né, da emancipação espiritual. E essa pesquisa via apenas o corpo físico e o cérebro. Então a pessoa lá dormia 1 hora, 2 horas, estava dormindo. Lá na 3ª hora, quando entrava nesse sono profundo que era detectado pelos aparelhos, alguém ia lá, acordava. E a pessoa voltava a dormir. Ou seja, dormia, mas a pessoa começou a ficar num estado de estresse muito grande. Por quê? Porque o espírito não conseguia essa emancipação. Não conseguia estar na sua casa real, no seu mundo real, que é o mundo dos espíritos. Então, esse momento real dessa emancipação da alma, ela precisa acontecer. Por isso que muitas pessoas, quando estão com muitos problemas, elas tomam remédio, elas dormem, mas acordam cansadas, como se não tivesse dormido. Quantas vezes a pessoa fala, nossa, eu dormi 8 horas, 10 horas, tomei um remédio, apaguei, mas passa o dia sonada, como se não tivesse dormido. Por quê? Apagou o corpo. O remédio fragilizou o corpo paralisou dormindo, mas o espírito não consegue sossego. E aí dá esse desconforto, né? Então veja que é muito importante dormir bem. E a melhor maneira de se dormir bem é se preparar. E a melhor maneira de se preparar é orando antes de dormir. Tem preces no livro Evangelho, na coletânea de preces. Tem uma prece para dormir, inclusive muito esclarecedora, que vai nos ajudar a saber para onde a gente vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E nós somos filhos de Deus. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Nós precisamos saber para onde nós vamos. E aí ela continua assim, olha. Uma vez o nosso espírito emancipado, temporariamente durante o sono, partimos em busca de antigas afeições, momentaneamente esquecidas pela reencarnação, e nos deleitamos com sua convivência. Então, isso pode acontecer? Pode. Agora, olha, nós vamos em busca de antigas afeições. Agora, se você tem muito ódio no coração, você vai em busca de quê? Qual é a coisa mais forte? Qual é o sentimento mais forte que há em você? É a raiva? É a vingança? É a mágoa? É o apaziguamento? O que é? Né? Porque quando você estiver em desdobramento, você vai estar nesse tipo de frequência. Tem um livro chamado Sexo e Obsessão, pelo Divaldo, né, psicografia do Divaldo, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que eles chegam numa colônia no mundo espiritual, uma colônia nas trevas do mundo espiritual, baseada no sexo, né? E lá fala que a construção fluídica desta colônia no mundo espiritual é fruto dos fluidos emitidos pelos encarnados que, ao dormir, nos devaneios, naqueles pensamentos, né, de sexo, de adultério, de sexo bizarro, né, de colocar as energias apenas na questão sexual, os espíritos captam esses fluidos e constroem essas colônias. Inclusive, muitas pessoas, ao desdobrarem, vão até essas colônias.
Então, nós vamos aonde o nosso pensamento está focado, né? Então, é um livro aí de recomendação, Sexo e Obsessão. E aí ela fala: visitaremos amigos da atualidade, dos quais estávamos saudosos. Poderemos mesmo fazer novas amizades até em países estrangeiros, alargando assim o círculo de nossas afeições espirituais. Então veja, é a nossa vida real, é a vida espiritual. Então, o que nós vamos fazer com esse tipo de informação? Vamos fazer amizades saudáveis, vamos conversar com os nossos guias, com os nossos mentores, vamos pedir para ir para a casa espírita, para ver o trabalho espiritual sob a ótica do mundo espiritual. Olha que legal, nós precisamos nos envolver, estudar e a gente se envolver com a matéria que nós estamos estudando. Jesus falou: pedi e obtereis. A Ivone, como Ivone, né, em desdobramento, esqueci o nome dele, tem um livro que é Um Caso de Reencarnação, eu e o Roberto de Canaleiras, que foi um espírito muito ligado a ela no passado, que ele reencarnou na Suíça e ela como Ivone Pereira aqui no Brasil. E em desdobramento, ela dormia e em desdobramento ela ia lá visitá-lo. E às vezes acompanhava ele lá durante o dia, né? Então nós precisamos saber sobre as nossas capacidades espirituais e eleger usá-la de maneira positiva, de maneira que nos aproxime de Deus, de maneira que cada um de nós realize cada vez mais as leis de Deus, né? Nós precisamos muito, muito disso. E aí ela continua: ao desencarnarmos, novos amigos encontraremos à nossa espera, a par dos antigos, a fim de que o amor se estabeleça em gerações humanas futuras, melhorando o estado da sociedade terrena. Poderemos trabalhar para o bem do próximo, encarnado ou desencarnado, sob a direção de mestres da espiritualidade, ou voluntariamente, obedecendo aos fraternos pendores que poderemos ter. Poderemos estudar e fazer verdadeiros cursos disso ou daquilo, assim armazenando preciosos cabedais morais e intelectuais nos recessos do espírito, cabedais que poderão aflorar em nossa vida de relação através da intuição, auxiliando-nos o progresso nosso ou alheio. Então, nós podemos estudar no mundo espiritual. Você tem dificuldade de aprender alguma coisa? Peça a seu amigo espiritual, o seu anjo de guarda, que em desdobramento você estude, você participe de estudos, que você queira entender qual assunto da doutrina espírita você tem dificuldade de compreender. Eu tenho uma aluna que essa semana ela falou que tinha muita dificuldade de entender o perdão, o processo do perdão, muita dificuldade. Ela tem muitas mágoas e ela falou que isso é realmente um grande problema. Então, tem essa dificuldade? Identifica, pronto, se prepara para dormir e pede a seu guia: olha, me ajude para que eu compreenda o processo do perdão. Porque às vezes a gente não quer aprender as coisas, a gente fica repetindo: eu não consigo perdoar, porque olha, eu sofri muito, e se fecha. Nós precisamos sair da caixinha. Pedimos ao nosso guia: olha, me ajude para que eu veja de outro prisma. Me ajude a compreender, eu estou com dificuldade de compreender. Agora, nós precisamos querer compreender. Porque se a gente fechar e não quiser compreender, não adianta. Veja, todas as pessoas que andaram com Jesus compreenderam Jesus? Não. Todas entenderam as propostas dele? Não. O próprio Pedro teve muita dificuldade. Tanto que ele falou o quê? Pedro, você vai me negar. Pedro, que é isso?
porque não tinha entendido. Só veio entender um pouco mais tarde. Então, nós precisamos desenvolver em nós a vontade de querer compreender. Jesus, eu não consigo compreender. Me ajuda, me ajuda. O que eu preciso fazer para entender, para me tornar uma pessoa apaziguadora? Olha, eu sou muito briguenta, brigo com todo mundo, sou agressiva. Me ajuda para eu entender como é que eu vou cortar isso. Como é que eu vou vencer esse defeito? E como é que eu vou desabrochar a virtude de apaziguar, de tranquilidade? Então, na hora que os nossos guias, nossos mentores, percebem que a gente quer isto e a gente vai dormir e pede para que, em desdobramento, a gente se encontre com eles para fazer uma terapia, para a gente conversar, para a gente se melhorar, pronto. As coisas vão acontecendo, porque isso é da lei de Deus. Então, ela continua. Poderemos rever o próprio passado espiritual, levantando por momentos os véus do esquecimento para novamente vivermos cenas dos nossos dramas pretéritos, etc, etc. Mas tais sonhos não são comuns. Trata-se mais de um transe anímico, uma crise, do que mesmo do sonho comumente compreendido. E poderemos ainda alçar-nos ao espaço e assistir a acontecimentos, cenas, fatos pertinentes ao mundo espiritual, ou deles co-participar. E como o invisível normal é parecido com a Terra, embora superior a ela e muito mais belo, julgamos 1000 coisas ao despertar, sem atinarmos com a verdade. Então, a gente não tem o hábito de fazer reflexão, a gente vai vendo as coisas e vai tirando as próprias conclusões. Aí, muitas vezes, nós estamos no mundo espiritual, não paramos para prestar atenção e tiramos as conclusões erradas. Então, nós precisamos adquirir o hábito de perceber as coisas. Uma amiga minha, ela foi fazer um curso de fotografia e um trabalho que o professor passou, ele falou o seguinte: olha, imagine você com uma câmera fotográfica imaginária e você vai fotografar todas as cenas que acontecerem na sua vida, na sua frente. Tudo você vai fotografar. Tudo que você olhar, você vai imaginar que você está com uma câmera fotografando. E aí ela levou um susto, porque ela começou a fazer esse exercício e lá para o 4º, 5º dia, ela percebeu que ela estava encontrando com as mesmas pessoas nos mesmos lugares, né, porque ela ia para o trabalho. Então ela pegava o mesmo caminho, na mesma hora. E no 4º ou 5º dia, ela percebeu que muitas pessoas se cruzam na mesma hora, no mesmo caminho, e ela nunca tinha imaginado ver aquelas pessoas. Então ela falou, ela morava em Ipanema, ela falou: Berê, quando eu saía, no 2º sinal que eu fazia o exercício de fotografar, eu vi um senhor indo para a praia. Aí ela foi como se fotografando. No dia seguinte, naquele mesmo horário, estava lá o senhor. Aí ela se deu conta de quantos anos ela poderia estar cruzando com aquelas pessoas e nunca prestou atenção naquelas pessoas, né? Porque nós não temos o hábito de ver. A gente olha, mas de parar para perceber a pessoa, nós não temos o hábito. A gente escuta, mas o hábito de ouvir o que está falando, a gente não tem, né? Então a gente precisa aprender a ver e a ouvir, porque quando a gente faz isso, a nossa vida muda. E a proposta do nosso estudo é nós ouvirmos a Dona Ivone para vermos, enxergarmos o mundo físico e espiritual e progredirmos dentro dele. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção.
Valorize a vida.